Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a todos que estão chegando, se inscrevendo, compartilhando, comentando. Sejam todos bem-vindos e mais uma vez, muito obrigada. O assunto de hoje é esse aí. O pai da mentira é o Deus cristão e não o diabo. Aqui nessa Bíblia diz que Deus mentiu. E aqui também nesse livro diz que o diabo é que é o pai da mentira. E também diz que Deus não mente. E ainda tem pessoas que dizem que nesse livro não tem contradição e que esse é um livro sagrado. Eu discordo completamente. Isso não é um livro sagrado. Isso é um livro safado e mentiroso. Essa é a realidade. Para começar, eu separei aqui Números 23, 19, que diz assim, ó. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Olha só, aqui diz que ele não é como o homem que mente. Não é como os humanos que muda de ideia. Mas isso não é verdade. Falar, escrever isso aqui foi fácil. Pregar isso como se fosse uma verdade é muito fácil. Agora, isso ser uma verdade, aí é impossível. Eu separei aqui também, ó, mais um versículo. E são muitos. João 8:44. Olha o que diz aqui, ó. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Tá vendo? Se o diabo é o pai de todas as mentiras, Deus, que é santo, perfeito, maravilhoso, ele não pode ter nenhum defeito. Então, ele não pode mentir. Então, se Deus mente, o pai da mentira é ele e não o diabo. Mas, Laile, como assim? Você está dizendo que Deus mente? Claro que sim. Olha só, ele diz que ele não é humano, né? Também, como já falou aqui, né? Em Números 23, 19. Ele não é homem para que minta, não é humano para que mude de ideia. Você vê mudança de ideia o tempo todo, atitudes simplesmente humanas da parte desse Deus. Por que isso? Porque esse Deus, ele foi criado por homens. E revela aqui a natureza humana o tempo todo. Esse Deus é tão humano quanto as fezes que são descarregadas nos vasos sanitários. Simplesmente isso. Vamos ler aqui mais um versículo que fala sobre mentira, que fala sobre esse Deus não mentir. Olha só aqui, ó. Colossenses 3, 9, 10 diz assim, ó. Não minta uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se revestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com ele. Tá vendo? Então tá dizendo que não é mais para que mintam um para os outros, porque Deus transforma essas pessoas em pessoas novas. Então ela não pode mentir mais. Por quê? A pessoa tem que parecer com ele. Então, para você não mentir e você parecer com ele, ele não pode mentir. Mas essa é a realidade desse ser mitológico. Nós sabemos que Deus não existe. Mas esse ser mitológico, ele é descrito aqui na Bíblia como um ser mentiroso. Um ser que muda de ideia. Um ser contraditório o tempo todo.
Então, como é que pode isso, gente? Olha só, a grande mentira. A mentira já está aqui dentro desse livro. Quanto mais esse livro diz que não é para você mentir, ele próprio já é uma mentira. De Gênesis a Apocalipse. Vamos para mais um versículo que fala de mentira. São vários. Apocalipse 22:15, que diz que vão ficar de fora. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Viu aí? Os que mentem por palavras e ações. Os pastores estão ferrados, hein? Então, se aqui diz que as pessoas que mentem por palavras e por ações, essas pessoas vão ficar de fora do reino desse Deus imaginário, né? Ainda bem que é imaginário. Senão vocês todos estariam ferrados. Em outras versões diz, e ficarão de fora, não entrarão no reino, não herdarão o reino. Cada versão tem uma forma, né, de expressar essa grande mentira. Vamos para mais um versículo que eu separei aqui, que é Provérbios 12:22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Ele detesta, em outro lugar diz odeia. Então, como é que ele odeia a mentira e depois ele permite a mentira? Ele usa a mentira. Vamos para mais um versículo que eu separei aqui. Eu separei o Salmo 101:7. Diz assim também, ó. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Tá vendo? Ele não quer que esteja na presença dele pessoas que mentem. Agora, como assim? Olha só. Ele uma hora disse que odeia mentira e que quem mente não vai ficar com ele. Ele diz que quem é mentiroso é filho de Satanás. Não é filho dele quem mente. Os pastores estão ferrados, né, gente? Olha só. É bom para eles que esse Deus não existe, assim como o diabo também. Porque senão, ó, já era. Então, como é que uma hora ele diz que quem mente não é dele, e sim é filho do diabo? Não vai ficar na presença dele, ou seja, não vai ficar no céu com ele. Essas pessoas serão condenadas. É o que está dizendo aqui a Bíblia. Então, como é que ele faz a mesma coisa? Como é que ele quer dar o exemplo fazendo o que é errado? Ele quer que esse ser humano faça o que é certo, mas ele, como ser perfeito, é o primeiro a cometer os erros. É o primeiro a praticar mentira e ainda ajudar um ser humano a mentir. Segundo a mitologia, foi assim que aconteceu. Mais um versículo, 1 Reis 22:22. Esse Deus sempre dando uma lição de moral, né? Olha só a hipocrisia. Gente, por quê? Porque esse Deus é simplesmente criação de homens. Ele é a imagem e semelhança dos seus criadores, que foram os humanos interesseiros. Simplesmente isso. Não tem nada de sagrado, não tem nada de sobrenatural. Tudo é fruto da imaginação cruel dos seres humanos, que tem um objetivo perverso e cruel, que é dominar outros humanos. E muitos estão sendo dominados, enganados, vivendo no engano e na mentira. 1 Reis 2:22 diz assim, ó. Eu vou começar do 20 e vou até o 22. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns dos anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? Deus perguntou como? Olha só, viu aí? Deus não sabia.
E o Espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane Acabe, você conseguirá. Deus disse: vá e engane Acabe. Deus ordenou que um homem fosse e mentisse para o outro, contasse uma mentira. Agora, como é que fica essa santidade desse Deus? Então, Deus também é filho de Satanás, porque ele mentiu. Ele não falou que quem mente é filho do diabo? Que o diabo é o pai da mentira? Mas ele está aqui permitindo a mentira. Ele autorizou, carimbou, vá. Minta, seja mentiroso. Olha só que contradição. Frutos de mentes humanas. Aqui não tem nada de santo nem sagrado. Essa Bíblia não é sagrada, ela é safada e mentirosa. Esta é a realidade. Vamos ler aqui mais um versículo. Aqui, Provérbios 6, 16, 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gentes inocentes, e mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunhas falsas que diz mentira, e pessoas que provocam briga entre amigos. Então, olha só o que diz aqui, ó. Línguas mentirosas. E aqui, mais uma vez, testemunhos falsos que diz mentira. Tá vendo? Aqui diz que ele odeia mentira. Como é que ele odeia mentira? E ele diz, vai lá e minta para Acabe. E que espírito é esse que se apresentou? Se é um espírito maligno, se é o diabo, então os dois andam assim, né? São aliados. Porque se você faz plano junto com alguém, você está aliado com aquela pessoa. Se Deus faz plano, conversa, tem um diálogo e entra em um acordo com o diabo, ele é aliado do diabo. Olha só quantas contradições você encontra dentro desse livro que você venera, que você diz que é a palavra do seu Deus, que é infalível, que corrige o homem, que faz o homem andar no caminho certo, da verdade e da justiça. Você é um bocó, você está indo para o buraco, para o engano. Eu separei apenas alguns dos versículos que fala que Deus odeia mentira, que quem mente é o pai do diabo e que Deus não é homem para que minta. Mas existem muito mais versículos aqui dentro desse livro falando sobre isso, falando sobre mentira. Olha, tem Romanos 1:25, Tiago 3:14, Provérbio 14:5, Provérbio 17:7, Sanfonias 3:13, 1 Timóteo 4:1-3, Salmos 109:1-2, Números 23:19, Levítico 19:11, Provérbio 78:36, Salmos 5:6, Provérbio 20:17, 2 Tessalonicenses 2:8-9, Salmos 52:3, Salmo 119:69, Salmos 4:2 e Tito 1:2, Samuel 15:29. Gente, deve ter muito mais. Todos esses versículos falam sobre mentira. O castelinho da mentira do sistema religioso desabou, foi parar no chão. As mentiras estão aí, ó, para qualquer um que veja, assim como a verdade também. É um livro de contos de fada. É um livro de uma historinha nojenta que contaram para alienar pessoas e escravizar essas pessoas. Esse livro não tem nada de sagrado, pois o sagrado não existe. Esse livro não tem nada de santo, pois o santo não existe. É simplesmente um livro de poder, de política, lá daqueles povos antigos e arcaicos, que tinham suas leis, que tinham seus interesses.
É simplesmente isso. E vocês estão aqui em pleno século XXI, acreditando nesse engano, querendo impor isso para as pessoas, ameaçando elas quando essas pessoas são racionais e não querem voltar para esse engano ou cair dentro dela, porque é impossível uma pessoa racional entrar para uma religião. É impossível uma pessoa racional acreditar nesses continhos, nesse gibi, acreditar nessas fábulas. Gente, Deus, diabo, céu, inferno, condenação, salvação, tudo isso são apenas ameaças, promessas de punições te causando medo, promessas de recompensas, enganando vocês para que vocês façam tudo por recompensa, para que vocês permaneçam dentro desses templos religiosos, agradando e enriquecendo esses homens interesseiros. Esse é o propósito do sistema religioso. E vocês ficam aí iludidos com esses louvores, com o romantismo do sistema, com as mentiras, com as propostas indecentes, com as acusações, com os medos, barganhando. Vocês vivem barganhando um céu imaginário. Vocês vivem com medo de um inferno imaginário. O mesmo livro que diz que é para você não mentir, ele diz que Deus mentiu. Esse mesmo Deus que diz que odeia a mentira, ele incentiva o homem a mentir, aprova, assina, abençoa a mentira. Viu aí? Viu aí o que é contradição? Aí os pastores que adoram remendar, porque eles não querem perder nunca, né? Eles precisam manter as pessoas nesse engano. Então eles vão falar, mas olha só, o cara lá fez o que era errado, não estava agradando a Deus. Então quer dizer que você mentir para a pessoa que não está correto, agindo de forma correta, você também tem que mentir porque aquela pessoa não é correta? Não. Se você é verdadeiro, você vai ser verdadeiro com pessoas verdadeiras e você vai ser verdadeiro com pessoas mentirosas, porque você não vai se igualar àquela pessoa que está descendo para o buraco. Você tem, que subir, né, querido? Você tem que ser superior àquelas pessoas que estão querendo de propósito se atolarem na lama. Se a pessoa mente para você, você não vai fazer a mesma coisa mentindo para ela. Onde é que fica o seu caráter? É porque os pastores, eles querem continuar remendando que não tem remendo. Eles dão beliscão em fumaça e ainda diz que arrancou o pedaço, querido, quando eles querem defender esse Deus. Ele não é capaz nem de se defender, precisa de homens falhos, fracos e miseráveis que venham ameaçar os ateus defendendo esse Deus imaginário. Se ele existisse, eu não ia precisar de nenhum ser humano defendendo ele, não. Ninguém ia ter isso aqui para falar dele se ele existisse de verdade, né? Ninguém ia falar que ele não existe. Agora olha só a qualidade do Deus que você está servindo. Um mito, um Deus que além de ser uma mitologia, uma invenção humana, é cheia de falhas. Diz para você não fazer uma coisa e daqui a pouco você faz. Uma hora e diz que não muda de ideia. E ainda diz que ele não muda de ideia. Como assim? Uma hora não é para mentir, outra hora vá lá, minta, eu aprovo. Vá lá, engane, Acabe. Que espírito é esse, hein? E diz que o homem que mente é filho do diabo. Então, ele também é filho do diabo, porque ele mentiu. Ele se igualou com os homens mentirosos. Ele apoiou a mentira. Esse Deus não tem moral nenhuma para criticar os mentirosos. Ele não tem moral nenhuma para dizer que os mentirosos não herdarão o reino. Esse reino também não existe assim como ele, não é verdade? Mas os mentirosos existem, e bilhões. As igrejas estão lotadas. Esses sim são os reais.
Deus não existe, diabo também não, mas pastores malandros têm de milhões e milhões. Estão aí, ó, nos templos religiosos, nas ruas com microfone na mão, com caixa de som, alienando pessoas, tragando elas, ó, arrastando elas para seus muquifos, para seus templos das mentiras. Isso sim existe e é um grande perigo. Quem é o pai da mentira agora? Como é que você pode acreditar em alguém que uma hora diz para você fazer uma coisa, outra hora não é para você fazer? Uma hora esse ser diz para você não fazer uma coisa, outra hora ele diz que sim. E ainda diz que não se arrepende? Mais uma mentira. Viu aí? Esse Deus da Bíblia está atolado na mentira até a ponta do fio de cabelo. Porque esse Deus é simplesmente fruto da imaginação humana. Esse Deus nunca existiu. Criatura, acorda para a realidade. Aceite que dói menos. Você quer viver nessa ilusão? Você não é mais criança para viver acreditando em fábulas, em Papai Noel, em conto da carochinha. Está na hora de acordar, de despertar, saia do engano. Erga a sua cabeça, use o seu racional. Acorde, saia desse mundo imaginário, saia desse engano terrível. Você só está beneficiando o seu pastor, porque é só ele que tem levado vantagem, usando aqui esse livro. E vocês ficam cegos com o marabalismo que eles fazem para fazer com que vocês continuem acreditando aqui, ó. Eles sempre vêm com a historinha para fazer com que você não enxergue as mentiras que estão aqui dentro, para que vocês não despertem, não entendam que estão sendo enrolados. Vocês foram enganados todo esse tempo, assim como eu também fui, e eu despertei para a realidade. E hoje eu estou aqui para fazer a mesma coisa, despertando outras pessoas. E tenho despertado muitas pessoas através desses vídeos e live que eu faço aqui no canal Saindo do Engano. E é isso que me dá muita alegria, confiança e motivação para eu continuar fazendo esse trabalho. Eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, que vão assistir esse vídeo hoje ou daqui a um ano. Não importa a data que você vai ver esse vídeo. Muito obrigada. Deixe joinha, compartilhe, comentem. Envie esse vídeo para alguém que você acha que está precisando ouvir essa verdade. É isso, está na hora de sair do engano. Esse é o meu trabalho aqui. Esse é o meu objetivo no canal Saindo do Engano. Então eu deixo aqui esse vídeo para que não fique muito longo. Agradeço mais uma vez e até o próximo. Bye!